e tem o doutorado pelo INPE, e eu convidei ele prontamente aceitou, então gostaria já de agradecer por poder colaborar com a gente com esse seminário. Tenho certeza que vai ser bastante interessante, útil, e eventualmente isso pode abrir a porta também para futuras colaborações aí com o nosso grupo, com o grupo de vocês aí do ITA. Lembrando a todos, quer dizer, a gente tem aí, quem tiver alguma questão, alguma pergunta ou comentário quiser fazer da apresentação, coloca no chat, e aí a gente, ao final, eu vou comentando, ou chamo a pessoa para fazer a pergunta, e aí o Willer responde ou faz comentários, tá bom? O tema da apresentação do Willer é astrodinâmica relativa de sondas em formação em voo. Então, ele vem trabalhando nisso já há algum tempo e vai passar para a gente aí uma ideia dos trabalhos e de como atacar esse tipo de problema. Então, mais uma vez, obrigado por poder colaborar com a gente, Willer. E agora é com você. Fique à vontade aí para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Otton. É um prazer estar aqui participando com vocês. Tenho o maior carinho aí pelo pessoal da Unesp. Então é um prazer e uma honra mesmo poder falar um pouquinho aqui sobre esse tema com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Por favor, estão conseguindo ver? Otton, está funcionando? Sim, perfeito. Tá, legal. Bom, então dando início, né, o título aqui da minha apresentação é Astrodinâmica Relativa de Formação em Voo de Satélites. Né, então eu vou dar um enfoque um pouco maior nessa parte da dinâmica orbital. Como foi falado, eu sou professor lá do ITA, sou do Departamento de Sistemas Aeroespaciais, do ITA desde 2018. Eu também faço parte aí da equipe do CEI, que é o Centro Espacial ITA, que foi inaugurado oficialmente no começo desse ano. Inclusive, eu estou aqui no CEI agora, atualmente, fazendo essa apresentação. E eu também estou coordenando um grupo de pesquisa, né, que chama I2MOC, que significa aí as iniciais das linhas da nossa de pesquisa, que são Engenharia de Sistemas Espaciais, Mecânica Orbital e Controle. Então, nós temos aí alunos tanto de graduação e pós-graduação trabalhando, fazendo seus trabalhos nessas linhas. Bom, então aqui os tópicos que eu vou estar abordando, vou fazer aí uma breve introdução, né, sobre essa apresentação, vou falar aí as definições de formação em voo, dar uma contextualizada para poder entender melhor as motivações, né, disso, as aplicações, as missões que levam a nisso, os principais conceitos da operação. Daí eu vou falar alguns métodos, né, de astrodinâmica relativa que a gente utiliza, algumas técnicas. É claro que é muito extenso, né, então é difícil falar tudo em detalhes, mas só para dar uma pincelada aí para despertar o interesse, caso vocês tenham, de procurar. Depois vou falar sobre a nossa missão DataSat 2, que é uma missão também que vai envolver formação em voo, alguns dos nossos trabalhos, do nosso grupo de pesquisa nessa linha de formação em voo e as considerações finais. Bom, então uma breve introdução minha aqui, né, eu fiz graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Cruzeiro do Sul em São Paulo, aí fiz mestrado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, na área de Mecânica Espacial e Controle, né, finalizei em 2011, e em 2015 eu terminei meu doutorado também no INPE, na mesma área, onde eu fiz uma parte do meu doutorado lá na Alemanha, no DLR, que fica lá no sul da Alemanha, também na parte de engenharia espacial e tecnologias espaciais. Na minha tese de doutorado, eu já trabalhava com esse problema, né, na dinâmica orbital relativa, que é a questão do rendezvous. Né, eu estudei o problema do rendezvous final, que é aquele instante um pouco antes
do veículo, né, se acoplar à espaçonave. Então, é uma fase crítica, porque você tem que controlar ali a atitude e a trajetória simultaneamente, né, e você utiliza as mesmas equações da formação de voo, né. E também eu tive a oportunidade de testar esses modelos que foram desenvolvidos. Na verdade, eu trabalhei com modelos de otimização multiobjetiva e testei esses métodos lá no laboratório EPOS, que fica lá no DLR, no sul da Alemanha. Então, basicamente, né, isso faz parte de uma categoria maior, que são chamados de sistemas espaciais distribuídos. Tá? Então, nós temos aí dentro dessa categoria a formação em voo de satélites, constelações, rendezvous e docking e o enxame. Né? E cada um deles, se a gente vê nesse gráfico aqui, está dividido pelo nível de coordenação, né, em função aí da distribuição espacial. Então, no caso aqui, a constelação, ela tem uma distribuição espacial grande, né, global, em um nível de coordenação baixo. Né? Já o processo de rendezvous já é uma distribuição bem local e tem um alto nível de coordenação. Né? E a formação em voo estaria aqui, né, numa fase intermediária. Nós temos cursos, né, sobre esses temas no ITA, fazendo um merchan aqui. Eu abri 2 cursos aqui na pós, né, um que é esse curso que é o AB274, que muita coisa que eu vou falar aqui é o que a gente aborda no curso, tá? Esse ano foi a primeira vez que a gente deu esse curso lá no ITA. Ele é dado, eu sou credenciado do programa IAM, e ele é dado no primeiro semestre e vale 3 créditos. Agora, nesse segundo semestre, nós oferecemos, vamos dar pela primeira vez, um curso de constelação de satélites, né, que vai ser o código AB275, e eu vou estar dando esse curso junto com a professora Liana Gonçalves. Nós também temos um curso de rendezvous e docking, que é dado pelo professor Jar, ele também, só que ele é do programa do CTE, e ele também do primeiro semestre. Bom, então, o que inspirou, né? Qual que é a motivação da formação em voo? Bom, tudo vem do conceito aqui de flocking, né? Que não saberia dizer se tem uma tradução, né, para o português, mas é o comportamento de flocking. A gente está vendo nesse vídeo aqui, né? Então, isso aqui seria esse fenômeno dos pássaros, né? Esse comportamento aqui que os pássaros fazem. E há muito já se pergunta, né, como é que eles conseguem ter esse fenômeno, esse comportamento, sem colidir um com o outro, seguindo uma direção, por que eles fazem isso? Daí no final da década de 80, 87, né, foi publicado um artigo onde esses autores pesquisaram isso e chegaram em 3 regras simples, né, que cada pássaro segue dentro do fenômeno flocking, que é a separação, o alinhamento e a coesão. Né? A separação é que eles evitam, né, a colisão, né, evitam pontos onde estejam muito aglomerados, né? O alinhamento, eles seguem a direção dos pássaros vizinhos, e a coesão, que evitam, né, eles se mantêm distantes dos pássaros que estão próximos para evitar a colisão. Né? E o que isso traz de benefício? Né? Ele aumenta a chance de sobrevivência contra os predadores, já que a gente tem como se fosse uma unidade, né? Fica difícil, nesse caso, de um predador se concentrar numa única vítima, num único pássaro. Né? Isso também aumenta as chances de acasalamento, já que eles estão próximos, e também, voando dessa forma, eles reduzem a energia, né, gasta para o voo, né, reduz a fadiga, né, dado que ao bater de asas do pássaro que está à frente ou próximo, né, ele gera aí algumas ondas de sustentação que acabam auxiliando os pássaros que estão próximos. Também temos isso em outros lugares da natureza, como também no oceano. Né? Nós temos aí o que é chamado de fenômeno de shoaling e schooling, né, dos cardumes de peixes. Né? Então, quando você tem um grupo de peixes próximos, né, para fazer, por exemplo, por uma razão social, né, é chamado de shoaling, que é essa figura aqui de cima. E quando esse grupo está nadando numa mesma direção, aí, de uma maneira coordenada, é chamado de schooling, que é a parte de baixo. E também, o schooling e o shoaling também tem vários benefícios. Né? Elas têm, o que seria isso? Né? Um pássaro não conseguiria fazer
ter essas propriedades sozinho, ele precisa dessa unidade, né, desse grupo, para realizar a determinada tarefa. Bom, daí a gente também vem o rebanho, né, de ovelhas e outros lugares, né, e também temos, né, esse comportamento também nas pessoas, né, quando tem multidão, nós acabamos percebendo que as pessoas seguem, assim, uma determinada linha, né, um atrás do outro, uma dada direção, de maneira que, mesmo que inconsciente, segue um grupo coordenado. Então, tudo isso tem inspirado, né, novas tecnologias, né, e isso daí é a formação em voo autônomo, né, de pequenos satélites, que vai permitir, né, a gente ter diversas missões espaciais, aí, tanto de defesa quanto na parte científica. Então, sistemas espaciais distribuídos, principalmente de formação em voo, né, o que seria aquela coisa que você não consegue fazer com um satélite só? Você precisa de um grupo de satélites para você estar fazendo, assim como os peixes, né, ou os pássaros que precisam dessa unidade para obter essas propriedades. Né? E qual que seria os benefícios, né, as vantagens de você ter uma formação em voo? Bom, ela aumenta aí a confiabilidade e a redundância de um sistema inteiro, né, de satélites, reduz o custo de lançamento, de manutenção, aumenta aí amplamente a área de observação, né, de vigilância, e adiciona também mais flexibilidade aí no projeto da missão. Né? Então, por exemplo, se você tem um único satélite, e se por acaso venha a ter algum problema, você pode perder a missão inteira, por causa de uma falha. Né? Agora, se você tem uma formação em voo e um satélite falha, né, você pode continuar a missão, você pode reorganizar a sua formação, operar mesmo de forma degradada, mas você consegue continuar a missão. Né? A formação em voo tem diversas definições na literatura, mas basicamente ele é dado como um conjunto de mais de um satélite, cuja os estados dinâmicos desses veículos estão acoplados através de uma lei de controle comum. Tá? Então, qual que são as regras, né, as propriedades disso de ser uma formação em voo? Pelo menos um membro do conjunto da formação, ele deve rastrear aí o estado relativo desejado de um outro membro, ele tem que ter essa relação, e também que a lei de controle de rastreio deve fazer uso do estado de pelo menos um dos outros membros, ou seja, estaria acoplado, né? Então, às vezes existe grande confusão, né? Pessoas comuns chamar constelação de formação, formação de constelação. Qual que seria a diferença, né, de constelação e formação em voo? Né? Por exemplo, aqui, a constelação, né, de satélites de GPS, elas são mantidas, né, são controladas, são mantidas ativas aí, e você tem essa posição relativa, esse faseamento dos satélites da constelação. Então, nesse caso, nós podemos chamar da constelação de GPS também de uma formação em voo, né, e por quê? Bom, nesse caso, não. Por quê? Numa formação em voo, você precisa que as leis de controle depende da posição relativa do outro. No caso da constelação GPS, cada satélite é controlado independentemente. Cada órbita é controlado, né, de uma forma independente. Então, por isso que a constelação não seria uma formação, e sim realmente uma constelação. E constelações, nós podemos ter, né, constelações controladas e não controladas. Já a formação em voo, como você precisa manter, né, a separação, a orientação relativa desejada, você precisa ter um sistema de controle, então você precisa ter propulsão, né, um sistema ativo. Então não existe formação sem ser controlada. Né? Se você tem uma formação que não é controlada, então não seria uma formação, seria uma constelação não controlada. Então algumas diferenças aí entre constelações e formações em voo. E existem diversas aplicações potenciais de formação em voo. Né? Algumas delas que eu coloco aqui seria observação da Terra, processo de interferometria, né, por exemplo, que é o realizado aqui pela missão Tandex, aqui essa imagem. Temos serviços de órbita, que nós temos aqui essa imagem aqui também, quando você pode fazer algum reparo em algum satélite que esteja variado, missões de espaço profundo, missões radares, exploração humana. Então, são várias aí as aplicações. Né? Lembrando que são aquelas aplicações que você não consegue fazer com um satélite só, você precisa de pelo menos mais de informação para fazer isso. E desde o começo de 2000, né, essa técnica tem sido bastante explorada, então temos aí várias missões que já foram propostas, projetadas, lançadas, testadas, né? Tem várias delas aqui na literatura que comentam sobre
formação em voo, né? Uma bem interessante, dessas que eu coloquei aqui, é da NASA, a MMS, que é a Magnetospheric Multiscale Mission, que foi lançada em 2015, né? Ela é composta ali por 4 satélites idênticos, uma formação tetaédrica, e ele visa estudar o campo elétrico e magnético da Terra usando alguns espectrômetros. É uma missão bem interessante, tem vários vídeos aí no YouTube, se vocês quiserem saber mais. E outra também que é bem legal é essa NOW, né, que é a New Worlds Observer Mission. Ela é composta aí de um telescópio grande e um outro veículo que é um ocultador, né, chama de Starshade. Então, o que essa missão aqui ela faz? Ela, com esse Starshade, né, ela ofusca, né, o brilho de uma estrela para tentar identificar, né, algum planeta, né, que esteja transitando aqui em órbita dessa estrela e com isso facilitar, né, a busca por exoplanetas. Então, essa formação aqui, ela fica aí, um veículo fica a 70 mil quilômetros do outro, e vejam que se é necessário ter um controle fino aí para você conseguir fazer isso, né? Isso você não conseguiria fazer com um satélite só. Então, é uma missão bem interessante aí de exemplo de formação em voo. Esse gráfico aqui, ele caracteriza aí 39 missões multissatélites, considerando apenas satélites pequenos, desse artigo aqui de 2015, que eu acho bem interessante, né, que ele mostra aqui formações em voo, constelação e um único satélite, né, e aqui o número de satélite. Então veja que formação em voo geralmente é feito com poucos satélites, né, 1 a 3, 4, já constelações envolvem realmente bastante satélites, mais do que 10, né. E aqui nós temos os tipos de missão. Então veja que a grande parte das missões ainda são demonstrações tecnológicas, ou seja, provas de conceito, né, está testando para ver como é que funciona, explorando, né, enquanto que as missões de constelações já são mais aplicadas, né, ciência planetária, ciência terrestre e outras, né. Mas as vantagens de você usar uma formação, ela vem com um custo, né? Um custo de complexidade e alguns desafios, né? Que envolve a navegação relativa de alta precisão, que é necessária para você ter uma formação em voo, comunicação distribuída, ou seja, comunicação entre os satélites, detecção de falhas, um projeto de formação estável, um processo aí de otimização da trajetória e do controle e sincronização também da atitude, né, além da trajetória. São todos pontos que estão sendo analisados e pesquisados cada vez mais. E o problema, né, de otimização e controle da trajetória, ele pode ser decomposto em 2 tarefas principais que praticamente toda missão de formação em voo, né, precisa executar. Uma é a manutenção da formação. Então, dada uma geometria, você precisa manter aquela posição, aquela orientação relativa entre os veículos, tá? Dentro de uma precisão especificada. E a outra seria a manobra, né, de formação, ou seja, eu quero transladar essa formação para uma outra órbita, para outro ponto, ou eu quero mudar a geometria da minha configuração, seja de uma tetraédrica para uma circular, por exemplo. Então, tudo isso aí você precisa fazer as manobras e ter o controle, né. E existem diversas técnicas aí de você fazer a abordagem de coordenação da formação, né. As principais são essas 4, né. Essa primeira aqui é o rastreio orbital, ou seja, você controla, né, cada órbita independentemente, visando aí a manutenção da formação, porém é uma estratégia, né, que você vai gastar geralmente mais combustível do que as outras, tá? Então depende do caso e dos requisitos da missão. Então nós temos essa daqui que é bastante usada, essa segunda, que é a líder-seguidor, é uma abordagem centralizada, então você mantém um veículo líder numa órbita de referência, você mantém ele ali, e os outros veículos são todos relativos, né, são seguidores no sentido que eles são controlados aí relativamente a esse veículo líder. O problema dessa abordagem é que às vezes você tem um desbalanceamento, tanto de combustível quanto de erro. Aí, nesse sentido, é proposta aí a abordagem 3, que é a estrutura virtual. Já é uma abordagem descentralizada, ou seja, você considera um satélite virtual aqui no centro da formação, né, e os outros satélites são igualmente distribuídos aí ao longo da geometria, e você consegue, dessa forma, fazer um balanceamento melhor do combustível e também dos erros da precisão. Porém, você tem uma complexidade maior também que tem que ser analisada. E a outra técnica é do enxame, quando você tem vários veículos, né, e você pode usar algumas leis de controle heurísticas, e também se basear em dados locais para você manter um dado arranjo
né, desses satélites como sendo uma unidade. Então, são algumas das abordagens de coordenação. Bom, daí falando um pouco dessa questão da astrodinâmica relativa, né, então aqui eu vou estar falando alguns métodos, né, algumas abordagens que se utiliza para modelar a parte da dinâmica orbital de uma formação em voo, né, são conceitos que se encontram nos principais livros clássicos de formação em voo e também é dado no nosso curso lá da pós-graduação. Então, uma das abordagens, né, mais clássica é a do modelo não linear, não perturbado. Então, essa daqui seria o sistema de referência usado, né, nesse tipo de problema. A gente tem um sistema de referência inercial, geralmente que é centrado na Terra, e considerando aquela abordagem do líder-seguidor, nós temos aqui o veículo-chefe, e o veículo seguidor, também às vezes chamado de deputy em algumas literaturas, né? Então, esse veículo-chefe aqui, ele tem um sistema de referência em rotação, que é o LVLH, né? Local Vertical, Local Horizontal, onde você tem aqui uma coordenada X na direção do eixo radial, né? Você tem um eixo Z aqui apontando na direção do momento angular orbital, e o eixo Y, né, completa esse sistema. E daí você tem uma variável ρ, que se representa aqui a distância relativa do veículo seguidor com o veículo líder, né? E essas coordenadas aqui, nessa literatura de formação em voo ou de rendezvous, né, são chamadas de radial, cross-track, né, fora da trajetória, e along track. Em rendezvous é chamado também de R-bar, V-bar e H-bar, tá? Mas aí são notações. Bom, daí lembrando lá da mecânica clássica orbital, né, nós temos aí as equações inerciais do movimento. A gente, de um dos veículos, no caso aqui do líder, mas a gente pode também fazer uma analogia depois com o seguidor, e podemos aí obter a aceleração relativa, né, no sistema de coordenadas inercial. E com isso, fazendo as manipulações, nós chegamos aí num conjunto de equações diferenciais não lineares, né, de 10 dimensões, que são aqui as acelerações relativas, as coordenadas x, y, z, aqui a questão do raio vetor, né, aceleração, e aqui a anomalia média. Daí esses parâmetros D aqui são as perturbações, né, sofridas pelo veículo, que pode ser, por exemplo, o arrasto diferencial, né? Ambos os veículos vão sofrer arrasto, né, arrasto atmosférico. Só que dependendo da orientação dele, do coeficiente balístico, né, razão, massa sobre área, e os parâmetros, pode ser que um veículo sofra um arrasto maior do que o outro. E daí a gente chama isso aí de arrasto diferencial, ou seja, um vai estar sofrendo uma força maior do que o outro, e isso daí pode perturbar a formação, né, vindo a você ter os erros. E também aqui nessa equação entraria os parâmetros de controle, o x, o y e o z. Aqui, essa figura eu acho bem legal, que ela mostra a visualização, porque às vezes é meio difícil de você visualizar os gráficos, né, de uma formação em voo ou de rendezvous, pelo fato de ele estar centrado num veículo líder, né? Então aqui, um gráfico, né, centrado aqui se fosse visse de fora, né, centrado na Terra, né, e aqui uma visão de você estando na Terra, né, olhando para os gráficos. Então você tem aqui na referência, na origem, um veículo líder, e o veículo seguidor aparece como se estivesse orbitando, né, o veículo líder. Mas isso daí é o movimento dele ao redor da órbita à medida que o tempo passa. Então, por exemplo, aqui, esses gráficos, né, que mostra aqui um exemplo de um movimento relativo fechado, né, limitado, 1 para 1, que significa que ele possui uma comensurabilidade de 1 para 1, ele é periódico, né? Então isso aqui é o caso ideal, bonitinho, perfeito. Não foi considerado nenhum tipo de erro aqui. Mas aí se você faz a simulação considerando erros de inicialização, né, isso não fica tão perfeito, né? Ele começa aí tendo uma deriva e divergir a formação. Então, para isso, você precisa aplicar algumas manobras impulsivas, alguns controles, para que ele fique, né, volte a ter o comportamento aí periódico, né? Então, aqui nesse caso aqui, ele saiu aqui de uma posição inicial, ele estava derivando, daí foi aplicada aqui uma manobra impulsiva e colocou ele na condição aqui periódica. Um modelo que é muito usado, né, na literatura é o modelo linear do movimento relativo, né?
ele é usado, né, quando nós temos aí que ambos os veículos eles possuem aí uma leve diferença, né, entre as órbitas, tanto na inclinação quanto na excentricidade, né, então de forma que eles vão estar muito próximos, ou seja, a distância entre eles é muito menor do que a distância, né, entre eles para a origem do sistema. Então, nesse caso, a gente pode meio que assumir como se fossem distâncias coordenadas lineares e utilizar esse modelo. Essas equações linearizadas do movimento, né, são chamadas aí de Clohess-Witchar Equations, que é o CW, ou também do Hill-Clohess-Witchar Equations, ou alguns chamam só de equações de Hill. Aqui também existem outras equações de Hill, então às vezes acaba confundindo, mas é um trabalho deles de 1960. Então, aqui, né, temos aí essa forma final já das equações de Hill, onde N aqui seria o movimento médio do veículo líder. Tá? Lembrando que essas equações são linearizadas aí em cima da origem do veículo líder, né, no sistema LV-LH. E as soluções dessas equações, né, de Hill, elas são dadas aqui, então nós temos soluções para a posição relativa e também para a velocidade relativa. E também podemos colocar essas equações na forma de fase e magnitude. E elas são importantes, essa abordagem, porque nos permite ver algumas propriedades geométricas dessas soluções de Hill. Por exemplo, aqui mostrando aqui uma representação paramétrica de um cilindro elíptico 3D. Então, a órbita que é chamada de órbita circular geral, que é a GCO, quando você assume igual aqui, ó, nós temos o ρ, que define o tamanho do círculo aqui, da órbita da órbita da formação, tá? E o alfa, que seria a fase entre os dois veículos. Então, se a gente assumir a fase de AX igual a Z, e tendo essa propriedade, a gente chega nessa órbita circular geral, tá? Que ela vai ser representada por um círculo 3D com raio de 2 ρx. E outra que é muito usado também é essa formação PCO, que é chamada de Projected Circular Orbit. Ou seja, a projeção da órbita no plano YZ, ela vai ser circular. Então, aquilo que a gente viu lá, um veículo orbitando o outro, né, no espaço relativo, ele vai ter essa projeção circular. É uma formação bastante estudada, principalmente na aplicação de imageamento da Terra, né? E para isso você tem que assumir essas condições aqui que são impostas, propriedades. Então, por exemplo, dado essa tipo de órbita relativa, com essas condições iniciais, a gente pode fazer ajustes das condições iniciais para chegar nessa órbita PCO, né, de forma que aqui a projeção dela aqui, ó, no plano YZ seria uma projeção circular. Bom, daí também tem a abordagem baseada nos elementos orbitais, né? Que até então, isso aí que a gente foi falando foi adotando o sistema cartesiano, as coordenadas cartesianas, mas a gente também pode fazer a modelagem da dinâmica relativa, né? Ou da sua dinâmica relativa usando os elementos orbitais, ou os elementos orbitais relativos, tá? Bom, então uma importante modificação, né, que foi sugerida pelo trabalho do Hill, usar então os elementos orbitais como constantes do movimento não perturbado, ao invés das condições iniciais cartesianas. E uma das principais vantagens é a facilidade de a gente incorporar aí as perturbações orbitais, a fim de gerar as equações planetárias de Lagrange, as equações também variacionais de Gauss. Além disso, né, utilizar os elementos orbitais ele facilita aí derivar as extensões não lineares de alta ordem para gerar aí as soluções de Hill nas coordenadas cartesianas. Tá? Então é usado aqui esse sistema de coordenadas perifocal, né, que é dado nessas condições, e utiliza bastante os elementos orbitais relativos. Ou seja, né, aqui essa figura mostra que a orientação, né, do plano orbital do veículo seguidor com relação ao plano orbital do veículo líder. E daí com isso, né, aqui a notação é os asteriscos, por exemplo, aqui nós teremos a inclinação relativa, seria a inclinação do veículo seguidor 1 com relação ao veículo líder. Então, se nós tivermos mais de um veículo, né, todos nós conseguimos ter esses valores. E aqui nós, por meio dessa equação, né, conseguimos calcular, então, as coordenadas relativas com base nos elementos orbitais relativos. Bom, então, a aproximação do movimento relativo
Considerando, então, aí um veículo-chefe que ele esteja numa órbita de referência equatorial e circular, né, uma propriedade, então a gente consegue simplificar um pouco as equações e chegar nesse cálculo aqui do ρ, que é o movimento relativo. Bom, nesse caso, como o semi-eixo maior do veículo 0 e 1, eles não são comensuráveis, né, não são aí, equivalentes, né? Então nós temos uma condição, que é a condição de equivalência de energia ou de período, que ele acaba sendo violado. E nesse caso nós não temos aí um comportamento periódico, mas sim um comportamento quase periódico, né? Então o veículo seguidor ele vai acabar realizando aí um movimento de um epiciclo, né, gerando como se fosse um torus aqui, né? Ilustrado aqui nessa figura. Bom, daí nós podemos então chegar nessa equação aqui da expansão em série temporal de alta ordem, que era escrito com uma série de Taylor de muitas variáveis para o vetor de posição relativa normalizado. Tá? Então essa seria essa equação que envolve alguns coeficientes, né, que seriam o C0, o SK, o CK, o ρd, que representa os termos não perturbados, e também esses elementos aqui seriam os elementos orbitais, tá? Então teremos o semi-eixo maior, a excentricidade, inclinação e esse argumento médio da longitude média na época, que é dado aqui considerando a seção reta, argumento perigeu e a anomalia média. E isso seria do veículo líder. E também considerando então a do veículo seguidor seria esses elementos orbitais do veículo líder mais a diferença nos elementos orbitais. Podemos usar também a abordagem da aproximação de segunda ordem, né, então aquela série de altas ordens, podemos considerar a abordagem da aproximação de segunda ordem, considerando esses coeficientes aqui, essas matrizes, né, e também uma abordagem de aproximação de primeira ordem. Tá? Então essa seria como se fosse uma solução lá de Hill, né, só que escrita em termos dos elementos orbitais. Tá? Então seria uma abordagem linear, também conhecida como soluções de Hill. E ela é obtida, né, usando esses elementos aqui, eliminando os termos de segunda ordem e usando esses elementos. Então, aqui tem uma simulação, um exemplo numérico bem legal, né, que compara uma solução exata, né, não linear, uma solução de aproximação de segunda ordem e uma solução de Hill. Né? Então, a gente pode ver aqui ó, que a solução de segunda ordem e a solução exata, né, deram uma diferença bem pequena, já a solução de Hill já deu uma diferença, um erro bem significativo aí com relação às outras duas abordagens. Bom, aí nós temos também o movimento relativo perturbado, baseado nos elementos orbitais, né, e tem diversas abordagens, né, temos teorias não lineares, que são a abordagem da esfera unitária, a abordagem usando quaternos para o movimento relativo, e também teorias não lineares, como o método geométrico, o método ponderado, e diversas outras. O método geométrico, ele é bem interessante, ele bem utilizado também nessa literatura, ele considera que esse sistema de coordenadas curvilíneo, onde você tem aqui a diferença entre os raios, ele considera uma circunferência virtual, né, tanto no veículo líder quanto no chefe, considera a diferença, né, entre essas circunferências, e também distâncias de arcos aqui entre esses dois veículos, no eixo Y e no eixo Z. Então, por exemplo, aqui, essa figura mostra o movimento relativo tridimensional, previsto pelas equações de Hill, né, integração numérica, e também pelo método geométrico para um dia. Então a gente vê aqui, no caso, se fosse simulação por equação de Hill, ele seria um movimento periódico e um movimento, né, fechado aqui. Porém, a situação real não é essa, né, tem uma deriva, né, que começa a acontecer e a gente observa isso tanto nas equações exatas, né, solução exata numérica, e também nessa abordagem pelo método geométrico. Um dos importantes pontos que a gente tem que analisar em todo projeto de formação de voo é a mitigação da perturbação, tá? As restrições dinâmicas. Por exemplo, como que a gente restringe as condições iniciais para reduzir a quantidade de combustível, né, necessária para a gente levar em conta os efeitos não desejáveis, né, resultantes, aí, por exemplo, da perturbação do J2. Tá? Então, por exemplo, a rotação do perigeu, ela vai fazer com que as frequências do movimento relativo no plano e fora do plano não sejam iguais.
né? Isso, né, significa que dependendo da formação desejada, a gente pode ser necessário um controle para manter a formação, já que isso vai induzir em derivas na formação. Porém, essa deriva, ela pode ser controlada por propulsão, né, por empuxo, mas dependendo da formação desejada, pode ser que seja necessária uma quantidade de combustível proibitiva, muito alta, que não seja viável, né, a gente fazer esse controle. Então, para isso, a gente tem que levar em considerações, né, essas restrições dinâmicas, né, das perturbações. E uma estratégia, essa estratégia aqui da restrição, né, de negar a deriva ao longo da trajetória, né? Ela não vai afetar ou restringir a escolha da formação, não afeta em nada, então é sempre sugerido que essa estratégia sempre deve ser usada quando possível, e ela é dada por essa equação, que calcula, na verdade, a diferença no semi-eixo maior entre os dois veículos, o semi-eixo maior relativo. Então, aqui, um exemplo aqui, mostrando o movimento 3D, com a trajetória e sem a trajetória. Então, sem estratégia. Então, nessa figura A aqui mostra, né, a evolução do movimento relativo sem considerar essa estratégia, de considerar lá a perturbação, e aqui, usando a estratégia, nós não temos essa deriva. E uma pergunta que sempre tem que ser feita, né, qual teoria de movimento relativo deve ser utilizada? Bom, a resposta a essa questão depende de vários fatores, da referência, a órbita do veículo-chefe, o tamanho, o tipo da formação, a precisão exigida, né, para o conhecimento e também para o controle. E então, é feito no slide seguinte, vou apresentar aqui um gráfico que mostra a comparação de diversas teorias, né, algumas lineares, outras não lineares, umas que consideram J2, outras não, e aqui a gente consegue ver, né, esse efeito do erro de modelagem, né? Aí variando a excentricidade do veículo-chefe, né, para aquela formação de órbita de vários pontos. Essa linha aqui que apresenta o maior erro seria o modelo linearizado de Hill, né, vejamos que ele está bem aqui. E o que apresenta o menor erro, né, seria tanto a abordagem esfera unitária quanto o de antes, são métodos não lineares. Um bom método, né, que apresenta é esse método aqui, que é o de pequena excentricidade, e também é um método linear, mas que apresenta um bom erro aqui até 0,6, né, de excentricidade. Essa abordagem que não considera o J2 tem basicamente 2 ordens de magnitude a mais do que o método geométrico, que está aqui embaixo. Então, o método geométrico também tem um bom desempenho. Então, são várias formas de você analisar. Bom, além disso, não é o foco aqui, mas só para dar uma pincelada, né, também tem diversos métodos de controle de formação, porque a formação você precisa ter estabelecer a formação, uma vez que os satélites vão estar numa condição inicial, você tem que adquirir a formação, manter ela estável e também fazer as manobras de reconfiguração. Usualmente utilizam as técnicas de Lyapunov, de controle de Lyapunov, e também o método de controle do regulador linear quadrático, que é o LQR. E também tem algumas técnicas de controle discreto para fazer o controle da formação. Bom, aí agora falando um pouquinho dessa missão, essa missão Intelsat 2 é uma missão que foi recém-proposta, nós tivemos o kickoff dessa missão algumas semanas atrás, e seria a primeira missão brasileira aí visando formação em voo. Então, o Intelsat 2 seria uma formação em voo com 3 CubeSats 6 Us, que teriam os seguintes objetivos, né? Monitorar in situ a ionosfera, ou seja, seria uma missão de clima espacial. Nós temos atualmente em desenvolvimento a missão Sport, que a gente vem fazendo junto com a NASA e algumas universidades americanas, que é para estudar o clima espacial. Também fazer a demonstração de capacidade de formação em voo, né? Seria também uma demonstração tecnológica, e também fazer experimentos de geolocalização, que o processo de geolocalização é você identificar uma fonte emissora de radiofrequência no solo com uma dada precisão, né? Basicamente o que o GPS faz, porém a gente faria esses experimentos também visando a melhoria dos sistemas de geolocalização. Então, só um breve colocação aqui, contextualização, né? Por que é importante explorar, ter uma missão desse tipo, né? É que aqui na nossa região nós temos várias anomalias, vários fenômenos bem interessantes, né? Por exemplo, aqui a declinação nas linhas do campo geomagnético, nós temos aí a
anomalia, né, magnética do Atlântico Sul, que é onde o campo magnético fica mais fraco. Temos as bolhas de plasma na nossa ionosfera que interferem muito na comunicação com as aeronaves. Então, o que acontece? Tudo isso atrapalha muito nos modelos. Os modelos matemáticos que existem funcionam muito bem para fazer esse processo de comunicação e estimação desses erros lá no hemisfério norte. Porém, aqui no hemisfério sul, eles não funcionam adequadamente devido a essas anomalias. Então, existe todo o interesse de melhorar os modelos matemáticos. Então, essa missão de Landsat 2 estaria aqui numa altitude de cerca de 300 quilômetros, que é o início das bolhas de plasma, onde faria essas medições, né? E o que acontece? Essas bolhas de plasma, elas geram um fenômeno chamado de cintilação. Então, imagina que você está numa piscina, né? Se a água estiver parada, bonitinha, você vai conseguir enxergar o que está do lado de fora, você vai conseguir enxergar o sol, né? Do jeito que está aqui nesse vídeo. Porém, se alguém for lá e agitar essa água, gerando essas bolhas, praticamente vai ficar impossível enxergar o que está lá do outro lado. Então, praticamente é isso que acontece, né? Quando tem essas bolhas de plasma na ionosfera, o sinal que vem do GPS, ele sofre uma interferência muito grande e de forma que atrapalha a comunicação. Então, o objetivo dessa missão é medir in situ, né? Então, coletar essas medidas a fim de a gente melhorar os modelos físicos e matemáticos desse fenômeno. Então, já existe alguns conceitos de projetos preliminares de órbita, né, que estão sendo desenvolvidos, aqui apresentando uma ilustração, né, porque nós temos um problema que uma coisa é medir as bolhas de plasma e a outra é fazer a triangulação para fazer o processo de geolocalização. Então, temos todo um trabalho aí que vem sendo feito para a gente fazer essas análises. Agora eu vou falar um pouquinho dos nossos trabalhos do grupo de pesquisa do E2MOC nessa linha de formação em voo. Um dos trabalhos é do aluno Leonardo, que ele é candidato de mestrado, ele é do INPE, orientado pelo Bertachini, eu estou orientando o trabalho dele, e o trabalho dele é estudar topologias visando uma missão de formação em voo de geolocalização, tal como nós vamos ter no Intelsat 2. Então, como que seria essa topologia, né, melhor aplicada para uma missão de geolocalização? Aqui mostra alguns gráficos aqui do movimento relativo, né, uma missão de formação em voo com 3 satélites. Esse trabalho foi submetido, ele será apresentado no workshop de Engenharia e Tecnologias Espaciais, que vai acontecer agora do dia 18 de agosto até o dia 20 de agosto, de forma virtual. As inscrições são gratuitas, então o artigo já foi submetido, quem quiser mais informações pode assistir, pode entrar em contato. Um outro trabalho é de um aluno de mestrado meu, que é o Felipe, que ele fez esse estudo bem interessante, analisando aí a dinâmica relativa e o controle sobre os efeitos de forças eletromagnéticas, considerando um satélite em órbita geoestacionária. A gente considera as forças de Lorentz. Ele analisa 2 tipos de abordagem de dinâmica relativa, que é as equações de Hill e também as equações não lineares. Ele adota um método de controle ILQR, e o sistema de atuação, né, que faz esse controle da manobra, o controle da formação, seria a variação da carga elétrica no veículo-alvo, né? Então, aqui nesse gráfico aqui mostra como que varia a carga elétrica no veículo líder a fim de você manter essa formação em voo proposta. Esse é o trabalho da Kátia, que também é uma aluna de mestrado minha, onde ela está fazendo uma análise do processo de geolocalização, usando a técnica de TDOA, né, que significa diferença de tempo de chegada. A geolocalização, geralmente, ou você faz a geolocalização verificando o tempo, né, que os satélites da formação vão receber o mesmo sinal, porém com alguma diferença de tempo, né, ou no tempo ou na frequência. No caso da frequência seria o FDOA. Então, com base nessas diferenças de tempo e frequência, você consegue geolocalizar essa fonte emissora de rádio. Então, nesse trabalho, a gente considera uma formação de 3 satélites em órbita circular baixa, e a ideia é analisar, fazer manobras de reconfiguração e analisar a precisão desse processo de geolocalização. Ela considerou algumas órbitas aqui similares a órbitas da constelação GPS, considerou uma fonte emissora aqui em Pinda, próximo de São José,
né? E aqui nesse gráfico mostra aí as diversas precisões, né, os alvos obtidos pelo processo, né, que foi adotado de geolocalização pela formação em voo. Esse trabalho, né, ele foi submetido agora para o SIGE, que é o Simpósio de Operações, Aplicações Operacionais e Defesa, que acontece anualmente aqui no ITA. Ele vai acontecer agora dia 29 e dia 30 de setembro. As apresentações vão ser no dia 30, de forma virtual. As inscrições também são gratuitas, e também vocês podem acompanhar mais detalhes lá. Esse trabalho do Matheus, nosso grupo também, aluno de mestrado, ele estuda em manobras de reconfiguração da formação em voo, baseado também em cargas elétricas. Essa abordagem de cargas elétricas é uma coisa bem nova também, que o pessoal tem adotado, de usar as forças eletromagnéticas para realizar manobras e controle. Então, nesse caso, a gente também faz uma comparação do modelo linear de Hill com modelos não lineares e testamos as diferentes abordagens. Também é usado aqui o método de controle do LQR. Aqui é utilizado uma formação com 2 satélites, tá? E a gente analisa aí a interação das forças do campo elétrico dos satélites com a interação do campo magnético terrestre. Tá? Então, um dos parâmetros que é usado no controle é a variação da razão aí da carga elétrica para a massa, né, de um dos veículos. Então, aqui ele mostra, nesse gráfico aqui, o desenvolvimento da formação, né, o movimento da formação para cada uma dessas razões de carga elétrica e massa, cada uma valores diferentes. Né? E aqui nós temos o controle da formação, em coordenadas cartesianas, em x, y e z, em função dos períodos orbitais, né, onde a formação consegue fazer o controle e a manobra de reconfiguração. Bom, o trabalho do Ricardo, ele é aluno de mestrado do INPE, né, ele é orientado aí pela Ana Ambrosio e pelo Geilson Loureiro, tá, e ele fez a minha disciplina de formação em voo, e também eu estou agora orientando ele. É um trabalho mais voltado para a área de engenharia de sistemas, onde no caso ele está fazendo nesse trabalho específico, ele faz uma revisão de modelos de órbita relativa e controle para test beds, né, para instalações aí de testes de formações em voo. Tá? Então, ele considera diversos simuladores que consideram hardware na malha, que é o chamado hardware in the loop, né? Considera as simulações em malha fechada, baseado em dados de GPS para propostas de clima espacial, que é o caso dessa arquitetura, que é o VTFFTB de Virgínia, é um test bed de formação em voo, em malha fechada, bem interessante que ele está se baseando, e também tem outros, né, que é no caso o modelo GAS, é uma solução europeia, que considera também um sistema de controle e de órbita para simulação. Então esse trabalho também foi enviado para o VET, está no INPE, lá o Workshop de Engenharia Espacial, também será apresentado lá. Esse é o trabalho da Thaís, que é minha aluna de doutorado. Ela visa estudar formações em voo, visando aí o trabalho para o projeto Itasat 2, de manobras e também controle, né, estabilidade da formação, considerando aí perturbações de J2 e também o arrasto diferencial. Então ela considera aquela abordagem PCO, né, que é uma abordagem de projeção circular, onde o veículo chefe está aqui no centro, a gente tem um veículo 1 nessa posição e um veículo 2 nessa posição, porém existe uma estratégia para você fazer um balanceamento de combustível em que essa defasagem, esse alfa aqui, eles possuem uma taxa de deriva, eles possuem um alfa ponto, onde eles vão mudando, porque se você manter uma configuração estável, um veículo vai gastar mais combustível do que o outro, e isso não é desejável, porque se um veículo acabar o combustível, né, daí você pode ter problemas na sua formação, já que aquele não vai mais poder estar operando. Então, o ideal é que você tenha um balanceamento de combustível entre os veículos. Então, aqui ela posta que ela mostra essas manobras de reconfiguração, né, no movimento aqui dos satélites, movimento relativo, e aqui também os impulsos realizados
que foi para fazer a reconfiguração e a manobra. Esse trabalho também será apresentado no CIGE de forma virtual. Bom, chegando aí ao final da apresentação, então, só fazendo uma revisão do que foi falado aqui, com relação à formação em voo, né, eu coloquei aí qual que é o comportamento inspirado na natureza, né, a gente viu o comportamento do flocking, do schooling, do schooling, as definições de formação em voo, aplicações, tarefas, abordagem de coordenação, a gente viu sobre a dinâmica relativa, né, a sua dinâmica relativa, alguns métodos e abordagens explorados na literatura, que é os modelos lineares e não lineares não perturbados, movimento relativo baseado em elementos orbitais, mitigação de perturbação, que é muito importante para você reduzir o combustível nessas operações de formações e voo, e também os principais métodos de controle. Eu falei sobre essa missão, que nós do Centro Espacial ITS estamos propondo, estamos fazendo uma análise de projeto conceitual nesse momento, né, dessa missão. Eu acabei esquecendo de comentar, mas essa missão talvez tenha a parceria dos Estados Unidos e de Israel também, no desenvolvimento de cargas úteis para a missão, e falei um pouco aí dos trabalhos científicos aí do grupo de pesquisa E2MOC, nessa linha de formação em voo, que vão ser apresentados aí tanto no CIGE, no Congresso do CIGE, quanto do VET. Então, daí é que eu deixo, né, as referências utilizadas nessa apresentação, ok? Eu peço desculpa se eu falei muito rápido, porque eu gostaria de colocar, né, acabei colocando bastante conteúdo, é muita coisa para estar falando, basicamente resumi aí o curso de 6 meses, né, em uma apresentação de 50 minutos. Mas agora eu fico aberto aí para perguntas, agradeço aí a atenção de todos aí, muito obrigado. Oi, William, excelente apresentação. Eu acho que você conseguiu realmente fazer um overview completo, muito bom, e chegando em resultados de trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, acho que para mim foi bastante esclarecedor. Bom, ninguém colocou ainda postou nenhuma pergunta aqui, mas está aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu ia fazer uma pergunta, na realidade, apesar da gente estar falando de informação em voo e querer saber a posição relativa entre eles, geralmente o tracking, o rastreio desses corpos são feitos um a um, individualmente, né? Ou existe, não sei, deve existir, a pergunta é comum existir missões em que que eles se localizam entre eles, que eles têm algum acompanhamento da posição relativa entre eles? Ou Sim, seja, sim. um acompanhando o outro? Eles precisam ter essa navegação relativa, isso é uma coisa necessária, né? Daí depende da precisão, né? Se você tem uma missão que você precisa ter uma navegação relativa de uma precisão de centímetros, milímetros, sei lá, uma alta precisão, daí você precisa usar, às vezes, comunicação ótica, por exemplo, laser, né? De um satélite com outro. Só que isso daí inclui uma complexidade muito grande, porque para você conseguir acertar um outro veículo com um laser, você precisa ter um controle de atitude ali muito, muito, muito alto, muito sofisticado, né? Mas geralmente é feito com bandas mais UHF, VHF, banda de comunicação, que não é necessária essa precisão elevada no apontamento do satélite. No caso do Itasat, tem alguma coisa nesse sentido? A comunicação. Sim, a comunicação deve ser feita com banda de UHF, banda de rádio mesmo, que a gente não é tão... a gente não tem essa necessidade de ter essa precisão alta de navegação relativa na formação. Qual é a precisão aí que é prevista, assim? Qual a ordem de grandeza? Então, a gente ainda não chegou nesses valores, porque a gente ainda está fazendo aí no projeto conceitual, a gente nem sabe ainda como é que vai ser a formação, a topologia dela e tal, mas, por exemplo, no caso do estudo do clima, os satélites vão ter que estar bem espaçados para poder medir, porque a ideia é você medir a evolução da bolha de plasma. Então, um satélite passa, depois de um tempo passa outro, e depois de um tempo passa outro. Então, não precisaria ter uma precisão elevada nesse tipo de formação. E para a geolocalização, você também tem essa triangulação, que também não é uma precisão muito, muito alta para isso. Mas a gente não tem esses valores ainda. Ok. Obrigado. Nada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Não, William, só queria dar parabéns
Você fez uma apresentação excelente. Eu entrei aí no último minuto, não sei nem se eu fui percebido aí, porque deu um rolo danado na CAPES aqui para implementar o negócio, eu estou tendo que correr atrás, feito um desesperado. Eu estou com a minha senha de gestor, com a senha do coordenador e com a senha do aluno, e conversando com as 3 pessoas com a CAPES ao mesmo tempo para tentar resolver e dar um pau atrás do outro. Mas, parabéns, você tem um grupo excelente aí, acho que todo mundo sabe disso, eu já participei daí. Você está fazendo um trabalho excelente, eu só queria dar parabéns, tá muito bom o seu trabalho, sim. Tá? Obrigado, Bertolini. É só. Alguém colocou aqui também no chat, obrigado, o Betachini. Aqui alguém colocou no chat aqui a informação sobre o workshop de Engenharia e Tecnologias Espaciais no INPE, né? Então, tem aqui o link, e eu acho que é interessante todo mundo aproveitar que vai ser remoto, então, quer dizer, dá para acompanhar, e é gratuito também a inscrição, então, quem tiver interesse, tem o link aqui que foi colocado no chat pela Priscila. E o Gil, quer falar alguma coisa, Gil, diretamente? Oi. Boa tarde, William, boa tarde, Otton e amigos, como vão, amigas? Então, William, eu estive pensando na possibilidade de usar, como eu coloquei aí no chat, usar CubeSats em exploração planetária. Isso está muito novo, porque são muito grandes ainda os desafios. Mas as missões planetárias, normalmente, elas são muito pesadas e muito custosas. E esses veículos pequenos lançados já em órbitas baixas, se eu não me engano, tem até uma missão planejada para Marte, alguma coisa assim. E, de repente, poderíamos pensar em exploração planetária, começando com Marte, por exemplo, se já não tiver algo em andamento. O que você diz disso? A NASA lançou, uns anos atrás, não sei se foi ano passado, retrasado, que foi dois CubeSats para lá, né? A missão Marco A e B, Marco B. Isso foi já foi uma... E isso aí está cada vez sendo mais, porque o que acontece, né? Atualmente, os satélites pequenos, eles estão conseguindo, estão chegando num ponto que estão conseguindo fazer coisas que os grandes fazem, né? Às vezes até melhor do que os grandes, né? Então, você está tendo uma miniaturização de toda a tecnologia, e com isso você traz aí uma redução de custo grande para a missão. Então, realmente, é bem interessante mesmo. Mas isso passa pelo domínio dessa tecnologia de fazer os satélites trabalharem em cooperação, né? Sim, sim. Em colaboração, né? O grande problema é a navegação, né? Porque aqui em torno da Terra a gente tem a constelação GPS, que nos dá a posição, né, dos veículos, e com isso a gente tem que ter a posição relativa. Já quando você está numa missão de space, né, você não tem isso, né? Você depende de navegação para esse tipo de formação, né? De voo em formação. Então, às vezes você precisa de acelerômetros, giros, isso aí você tem um viés muito grande que vai integrando o erro ao longo do tempo, você precisa de correções. A gente não usa mais giros, não. A gente usa sensores de estrela atualizando informação em 100 atitudes prontas por segundo. 100 limpas, com precisão de arco-segundo. Mas aí que tá. Tem para CubeSat também. Não, tem. O Itasat que a gente está fazendo tem sensor de estrela. Só que tem condições que o sensor não dá a medida válida. Por exemplo, se a rotação angular do satélite for muito alta, se o Sol entrar no campo de visão... Os equipamentos, tem que ver tudo isso. Mas é um desafio. Então. É um desafio. É uma complexidade alta. Tá bom, obrigado. Nada. Obrigado, Gil. Aqui o William colocou também do evento CIG. Tem o link aqui também, para quem estiver interessado. Eu acho que é uma boa oportunidade. Vai ser em setembro, né? Final de setembro. Isso, setembro. Ok. Ótimo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Algum comentário? Tem alguma pergunta? Rafael Ribeiro, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Willer. Excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho. Eu só estou curioso só por um efeito que eu vi nos gráficos de formação de voo aí, que eu não sei se eu entendi direito, mas os efeitos de campo elétrico, magnético que mudam as órbitas em função da carga. Que é mais ou menos esse efeito? De onde é que vem esse efeito? Que eu não entendi bem. Eu acho que foi um dos trabalhos dos seus alunos. Você tem aquela questão do... Quando você tem dois
dois campos, né, eles exploram a força de eletrostática entre duas cargas elétricas. Então, tem dois tipos de trabalho. Um que você pode considerar cargas elétricas diferentes nos veículos, você pode variar elas, de forma a você alterar essa força, né, entre os veículos, e outra é você ter uma carga elétrica no satélite e fazer a interação com o campo eletromagnético da Terra, né, e você ter essa variação também entre os veículos. São basicamente usando a força de Lorentz que foi falado lá no artigo para você fazer essa interação e esse controle. Então, o controle da formação, basicamente, ele varia essa carga elétrica, né, dos veículos, né, de um veículo líder, e varia, consequentemente, essa força de repulsão ou de atração entre eles. Ah, sim, tá claro. Então você deixa os satélites elétricos e trabalha com a interação entre eles para manter o controle. Mais ou menos isso. Sim, a gente não tá. Isso aí não é nível acadêmico, né? A gente não está entrando no rigor assim, se é possível fazer tecnologicamente ou não, porque às vezes exige uma carga elétrica muito alta, né? Você só consegue fazer isso num satélite pequeno, mas é algo que já vem sendo explorado, né? De forma assim de pesquisa, de forma acadêmica mesmo, para você ter esse desenvolvimento. Ah, entendi. Obrigado. Parabéns. Ok, mais alguma coisa? Bom, então eu acho que eu gostaria de agradecer novamente, William, foi uma excelente apresentação, acho que e o começo aí de um contato, eventualmente a gente tentar fazer algumas colaborações com o grupo aí, tem vários pesquisadores que podem eventualmente ter interesse, você também, e aí a gente pode ir conversando. Então, mais uma vez, obrigado em nome do grupo. Obrigado, Otton.